Esse vídeo tem por intuito tratar da questão de se é correto chamar o rito de Pio V, né, a missa de Pio V, de missa tradicional, né. Esse vídeo ele foi motivado por um meme que eu vi, no qual o sujeito brincava com a ideia, né, de que se o mais correto na legislação dos ritos for pegar práticas antigas, então que a gente deveria voltar a práticas da igreja primitiva, como o ósculo santo, a entrada de animais no ofertório, a distribuição de comunhão em 2 espécies na mão, etc. Né? Eles, sei lá, poderia até brincar com coisas como aquele conceito de pomba eucarística, coisa do tipo, né? Claramente o sujeito estava atacando a ideia do tradicional como o ideal, né? E, bem, eu não sou lefebrista nem nada, não defendo a posição da São Pio X, mas eu acho que existe um certo equívoco nesse tipo de piada, né? Que, claro, não querendo comentar seriamente piadas, mas toda piada tem um pano de fundo, né? Comentando este pano de fundo, né? Não o humor que se construiu sobre ele. Existe um certo equívoco aí, que é o de pensar de associar o tradicional como antigo, né? E não é necessariamente essa a ideia que está em jogo quando a gente chama o rito antigo de missa tradicional. Pelo contrário, né, fazendo a coisa mais clichê do mundo, pegando a etimologia da palavra, né, tradição vem de tradere, né, do latim, que é trazer, né, e algo que é, entre aspas, trazido, né, ele não apenas tem um vetor para trás que diz que a coisa tem de remontar aos primórdios, mas ele também traz em si a ideia de que desde os primórdios essa coisa tem de ter sido arrastada até o presente, né? De tal forma que a noção de tradição ela não equivale à de antiguidade, né? Mas sim, principalmente, a de continuidade com o antigo no presente, né? Se, se eu digo que meu pai trouxe o tênis de casa para mim, né? Isso não significa apenas que o tênis saiu da minha casa, mas que ele saiu da minha casa e que veio até mim, no lugar onde eu estou, né? E quando nós dizemos de uma missa tradicional, nós não dizemos apenas de uma missa, de um rito que veio desde os primórdios, mas que perpassou toda a história da igreja e chegou até o ponto atual, onde se está, né? E, e de fato não é também questionando a validade ou a legitimidade do rito de Paulo VI, não é isso, né? Mas de fato a missa de Paulo VI ela constitui uma ruptura nesse processo, coisa que o rito de Pio V não tinha, né? Quando você teve a promulgação do rito de Pio V, na verdade essa promulgação foi uma codificação de um rito que já era anterior, né, à sua própria promulgação. Não foram compostos elementos novos, mas, por assim dizer, sintetizados elementos antigos, né? E nesse sentido, a missa de Pio V, ela é realmente uma síntese, né? Enquanto a missa de Paulo VI, ela, no objetivo de ser mais antiga que a de Pio V, acaba se tornando nova, né? Porque, se a gente pudesse representar graficamente, a missa de Pio V, ela é como que uma coisa que parte daqui tem um traço que chega até o presente. A missa de Paulo VI, ela tem elementos do passado, elementos do presente, mas falta essa noção de continuidade, né? E nesse sentido é que se chama a missa de Pio V de traditional mass, né? Missa tradicional, que a acepção se popularizou principalmente em inglês, né? Ou usando a expressão mais cristalizada, né? A traditional Latin mass, né? E de tal forma que não faz sentido uma piada dessas, né?
Pelo contrário, é justamente a noção de tradição tal como proposta pelo rito de Pio V que evita esse tipo de doideira, né? E é justamente a noção de antiguidade que propiciou o rito de Paulo VI que permite que essas coisas continuem, né? E que não haja um amadurecimento, né? No fundo, a noção de tradição é justamente a noção de desenvolvimento orgânico, né? Enfim, e isso também se aplica, de certo modo, essa correção, à expressão missa antiga, né? Porque o pessoal diz, né, não, missa antiga mesmo é o rito de Paulo VI, né? Porque enquanto o de Pio V, ele, entre aspas, teria começado a partir do século XVI, né? A missa de Paulo VI, promulgada no século XX, remontava ao século III, IV, né? Tem elementos que remontam até essa época, né? E aí também há equívoco, né? Porque quando o sujeito diz missa antiga, primeiro que a referência não é eclesiológica, né? Mas é de época. A missa antiga é em relação à nossa época, não em relação à história da igreja inteira, né? E também aqui, né? A acepção de antigo é no sentido de a missa que traz consigo todo um caldo cultural que se formou desde a antiguidade, né? E não necessariamente que tem elementos antigos, né? Enfim, não como fechamento do vídeo, né? Não dizendo que o rito antigo, o rito tradicional, o rito de Pio V, não tinha nada a ser melhorado, não é dizendo que a missa de Paulo VI está inválida ou coisa do tipo, né? Mas é dizendo que sim, há um problema na composição do rito de Paulo VI, né? Coisa que não houve na promulgação do rito de Pio V pelo mesmo Pio V, né? E que, se é verdade que não invalida o rito novo, né? É também verdade que mostra a necessidade de alguma correção ali, né? Justamente para que a liturgia da igreja, né, seja constituída pelos princípios da teologia da igreja, né? Que é essa sim, né? Não formada apenas por um magistério que promulga, né? Nem por uma escritura que serve como base antiga de referência, mas ligando esses dois pontos por uma tradição que intermedia a conversa entre elas, né? Coisa que o rito antigo tinha, né? O magistério que promulgou, a referência antiga que dizem se remonta até os apóstolos, mas também é uma tradição que intermediou o contato entre essas duas coisas, né? Enquanto o rito de Paulo VI parece que carece do elemento tradição e se funda simplesmente sobre, simbolicamente, os elementos do magistério e da escritura, né? E, bem, creio que é isso.